Espírito Santo de Deus, eu te convido, Deus, nessa noite, para fazer esse presente nesse lugar, na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Deus, corações sedentos, corações quebrantados. Ó Deus, que essa palavra, Deus, ela não possa voltar vazia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Deus, sobre esse culto. Ó Deus, a unção liberada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Como a pastora já me apresentou, eu me chamo Tailene, conhecido como a Thay, sou do Ministério Infantil e também sou líder de célula, juntamente com meu esposo, Israel. E é um motivo de muita honra e alegria estar aqui ministrando a palavra nessa noite. Quando nós sabemos o nosso propósito em Deus, a gente sempre diz sim para Ele. A gente vem tremendo, a gente vem, independentemente, a gente vem, porque é o Senhor que escolheu, amém? Eu acredito que quando o pastor te dá uma oportunidade, antes do pastor escolher você, foi o Senhor que escolheu. E eu creio que foi assim, né? O Senhor me escolheu para estar aqui nessa noite. E com isso eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque o Senhor quer falar com a igreja, amém? E o Senhor, Ele tem falado no meu coração algo. E o que eu tenho percebido que o Senhor tem falado com todos que têm oportunidade para subir aqui. Sabe, o Senhor vai trazer um alerta para a igreja nessa noite, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 11 e 12. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3, 11: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós percebemos aqui, gente, nessa passagem, que o Senhor traz um alerta, que Ele está vindo sem demora. E o tema dessa palavra de hoje é desperta-vos. Fala comigo, desperta-vos. Sabe, gente, como eu falei, o Senhor, Ele tem despertado a igreja Novo Tempo. Não sei se vocês percebem, está tendo uma sequência de pessoas que estão subindo aqui e está falando sobre o mesmo assunto. Sabe, esses dias eu entrei no meu banheiro e fui tomar banho, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falou para mim vir aqui na Igreja Novo Tempo e dizer isso, que Ele está vindo sem demora. E essa é a noite de nós fazer essa alta análise de como que nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos restando pouco instante para a gente servir a Deus, amém? E assim, eu gostaria que você, antes da gente entrar para a palavra, você fizesse uma alta análise da sua vida. Como você tem servido a Deus? Sabe, como que você tem se entregado ao Senhor nesses últimos dias? Como a gente sabe, o Senhor está voltando. E Ele está vindo, Ele não marca nem dia e nem hora. Só sei dizer que Ele está chegando. E a gente, como servo, como filhos dEle, a gente tem que estar preparado, amém? Vamos despertar nessa noite, porque o Senhor, Ele convida pessoas para entrar no nível de intimidade. Sabe, o Senhor, Ele vai despertar em nosso coração uma chama. Sabe, o Senhor, Ele quer liberar um grande avivamento nessa cidade. E isso vai depender de nós. Nós estamos aqui nessa noite recebendo o alerta do Senhor, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através das nossas vidas, amém?
E, assim, um dia, vou contar um pouquinho da minha história. Um dia, minha mãe falou assim para mim, assim como quando eu converti: filha, para com isso. Você parece que está fanática. Para de tudo, a igreja. E eu lembro que eu falei para minha mãe, olhei para ela e falei assim: mãe, eu vou servir o Senhor com intensidade. Se for para ser mais ou menos, eu não quero. E diante disso, quando eu morava em Goiânia, chegou um momento na minha vida que eu não tinha trabalho, porque eu era bem nova, eu tinha 16 anos. E a gente passava por uma situação muito difícil financeira. E para mim, para eu ir para a igreja era muito longe, eu precisava ir de ônibus. E a gente não tinha dinheiro. E aí chegou um momento, eu olhava para um lado: meu Deus, está chegando no dia do culto, eu não tenho dinheiro nem da passagem. E aí minha mãe falou assim: filha, vamos catar latinha para a gente poder ter o dinheiro para você ir para a igreja. Por que eu estou dizendo para você nessa noite? Porque a minha mãe, ela sabia o meu propósito. O propósito é em Deus. Sabe? E assim, quando a gente tem essa disposição de sabermos qual o real propósito de Deus para nossas vidas, a gente serve o Senhor, gente, com a maior intensidade. Sabe? Diante de toda a situação que eu vivi, às vezes eu poderia e tinha inúmeros motivos para falar: nossa, mas está tão difícil, eu não vou servir a Deus, eu não vou para a igreja hoje, porque não tem nem dinheiro. E chegou um dia que não tinha mais latinha, não tinha mais ferro velho para vender. E eu fui para dentro do meu quarto orar e falei: Senhor, como assim? Eu queria tanto ter condição para ir para a igreja, mas eu não tenho. Gente, eu fiz aquela oração sincera e chorando diante do Senhor. Algo me dizia: vai lá fora. Quando eu abri o meu portão, tinha um bolo desse tamanho de dinheiro. E quando eu peguei aquele dinheiro, sabe, quando o Senhor começou a ministrar na minha vida, e Ele começou a falar que a boa obra que Ele tinha começado, Ele ia me ajudar para mim concluir até o fim. Amém? E nessa noite, que nós venhamos ser despertados. Amém? Como saber se temos servido a Deus de qualquer jeito? Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas não querem ter compromisso com o Senhor. Muitas pessoas querem servir a Deus de qualquer jeito. Sabe? E hoje eu vou falar sobre alguns pontos, né? Como você tem servido a Deus nessa noite? O Senhor vai trazer um alerta, sabe, sobre nossas vidas, de como nós temos servido a Deus. Muitas das vezes você tem a condição de vir à igreja, como eu falei no início, que eu não tinha quando eu morava em Goiânia. Muitas das vezes você tem tudo para você servir o Senhor com toda a sua intensidade, com todo o seu ser. E às vezes a gente não vem, ou muitas das vezes a gente não faz. Irmãos, é tempo de nós decidir, sabe, entregar tudo, servir a Deus de verdade. Sabe, não mais ou menos, mas de verdade. Eu estava falando com meu esposo esses dias, sabe, que diante da correria das pessoas, às vezes as pessoas colocam o Senhor lá no finalzinho, e se der tempo, e a gente prioriza tantas coisas. Sabe, gente, quando a gente não prioriza a Deus, a gente não está servindo o Senhor como se nós estivéssemos vivendo o último instante. A gente tem que servir a Deus como não houvesse o amanhã, porque a gente não sabe. O Senhor vai vir sem demora. Quem nos garante que hoje o Senhor não volta? Quem nos garante que o Senhor vai voltar agora? Então, nós temos que priorizar o Senhor. Sabe, independente da sua situação, por mais que você está na correria, mas você vem mesmo assim, amém? Você lê a Bíblia, você tem um tempo a sós com Deus. A minha vida, ela é bem corrida. Eu tenho 2 empresas, eu sou esposa, eu sou dona de casa, e não é fácil, irmãos, mas eu decido todos os dias priorizar o meu Deus. Por mais que às vezes
Quando eu chego aqui na igreja, as pessoas olham no meu olho, nossa, mas você está tão cansada. É nítido. Mas eu decidi, porque é como aquela resposta que eu tinha dado para minha mãe. Mãe, eu não vou servir Deus mais ou menos, eu vou servir Deus com todo o meu ser. Amém? Lá em Mateus 6:33, por favor, coloca aqui. A palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que correr atrás, sim, das coisas naturais. Mas a gente tem que priorizar, buscar primeiro o reino de Deus, amém? A gente tem que priorizar as coisas eternas. Essas coisas aqui são passageiras. E a gente tem que priorizar as coisas eternas. Assim como em Mateus 6:33 diz. Sabe, eu te pergunto nessa noite. Você tem buscado o Senhor? Deixado, né, as coisas naturais, muitas das vezes, para você buscar as coisas espirituais? Eu lembro que no encontro de casais, no último encontro de casais, eu estava com tanto pedido. Para quem não sabe, nós trabalhamos com personalização. Nós tínhamos tanto pedido do Dia dos Pais. E eu comecei a chorar. Meu Deus, mas eu preciso fazer as encomendas. E eu preciso ir para o encontro de casais. O que eu vou fazer? E aí eu cheguei aqui no finalzinho, mas eu cheguei e vim. Amém? A gente tem que priorizar, irmãos. Eu poderia muito bem falar assim: não, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu não vou hoje porque eu tenho meus pedidos. Mas não, eu deixei tudo e eu vim. Porque nós temos que priorizar, irmãos. Porque o Senhor, Ele está voltando. Amém? Outra coisa é... como saber se tenho servido a Deus de qualquer jeito? O segundo ponto é quando eu não valorizo a presença dEle. Sabe, existem pessoas que não valorizam a presença dEle. Às vezes a gente chega aqui com muito cansaço físico, com muitos problemas, e às vezes a gente fica aqui, conta essas lâmpadas, começa a observar o ministério de louvor, só que a gente não prioriza a presença dele em nossas vidas. Nós não valorizamos essa presença, e nós temos que valorizar a presença de Deus, amém? Nós temos que valorizar essa presença, irmãos. Não é tempo da gente brincar, é tempo da gente aprofundarmos em Deus. É tempo de nós valorizar essa presença. Eu estava lendo um livro que lá dizia assim, lá em São Paulo não, nos Estados Unidos, tinha uma igreja que ela estava vivendo um grande avivamento. E tinha tantas pessoas querendo participar desse culto que acontecia nessa igreja. E só porque não cabia todo mundo. Eles tinham que ficar fazendo uma fila, aguardar 4 horas para poder assistir o culto. E aí chegou um repórter e falou para a pessoa: nossa, mas o que te leva a você ficar 4 horas esperando a sua vez para você cultuar o Senhor? E essa pessoa falou: é porque quando eu entro na igreja, Ele vem até nós. E quando Ele não vem até nós, nós vamos até Ele. Sabe, irmão, nós temos que sair de casa todos os dias, quando nós vemos para a igreja, falando: Senhor, se o Senhor não vir até mim, eu vou até o Senhor. Mas algo vai acontecer. Sabe, a gente tem que valorizar essa presença. Nós não podemos chegar aqui simplesmente, entrar por essa porta e falar mais um culto, arrastando o chinelo, principalmente, que eu não gosto. A gente já tem que entrar, sabe, falando: Senhor Jesus, eu vou entrar por aquela porta, e quando eu entrar, eu vou encontrar com a Tua presença. Nós temos que sair de casa, irmãos, com nosso azeite. Todos os cultos. Todas as células. As células tem que acontecer. Tem que ter sim essa presença de Deus.
Nós temos que valorizar a presença de Deus em todo o ambiente. Seja no trabalho, seja na célula, seja aqui no culto, seja onde for, nós temos que valorizar essa presença. Nós não podemos simplesmente falar: ai, Senhor, o Senhor vai e fala comigo. Nós temos que ter postura. Sabe? Às vezes me incomoda a forma que as pessoas buscam o Senhor. Desculpa, eu vou falar. Às vezes a pessoa fica, no momento do louvor, a pessoa fica todo ocioso, passivo. Sabe? É noite de você despertar, fechar seus olhos e de ser despertado e falar: Senhor, eu quero a tua presença. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou parar de buscar. A gente tem que valorizar essa presença de Deus em nossas vidas. A gente tem que ansiar por essa presença em nossas vidas todos os dias. A gente sabe como a gente está vivendo em dias tão difíceis. E sem a presença de Deus, meus irmãos, as coisas ficam mais estreitas. Tem que ter a presença de Deus em nossas vidas todos os dias. Se você não valoriza a presença dEle, você está servindo a Ele de qualquer jeito. Sabe, nessa noite, o Senhor vai mudar isso, amém? Nós vamos sair daqui entendendo que nós temos que valorizar essa presença. Sabe que mesmo que aconteça o que for, a gente tem que sim, sempre dar o sim para o Senhor. Sempre. Eu falei para o Senhor um dia: Senhor, toda oportunidade que o Senhor me der, eu vou. Nem que eu desmaie lá na frente, mas eu vou. Sabe, porque a gente tem que servir o Senhor, gente, como se fosse o último instante. É como a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, que eu li com vocês. É tempo de nós sermos despertados. Outra coisa. Lá em Salmos 89, 15... fala assim: bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua presença. E outra coisa também, como saber se tem o servido a Deus de qualquer jeito? É quando nós não somos constantes. Muitas das vezes nós não somos constantes diante do Senhor. Muitas das vezes a gente simplesmente, qualquer coisa que acontece em nossas vidas, qualquer decepção, a gente já fica bravo, fica é como se ficasse de mal com o Senhor, ficasse chateado com o Senhor, e a gente não é constante. Sabe, irmãos, quando a gente está passando por qualquer situação difícil em nossas vidas, e quando a gente mantém constante na presença dEle, isso tem um grande poder. Sabe, por mais que às vezes está dando tudo errado, nós temos que manter a constância diante do Senhor. Nós não podemos, às vezes a gente dá o primeiro passo, aí dá errado, aí a gente fica todo emburrado e anda para trás. A gente tem que prosseguir. Amém? Em Goiânia, quando eu morava lá, várias coisas davam errado em minha vida. Várias. Para quem não sabe, eu nasci no Tocantins. Gente, eram inúmeras coisas que davam errado. Eu saí de casa muito nova e morava sozinha. Começava a morar de favor nas casas das pessoas, e aí dava errado. Ia para a parada de ônibus, fui assaltada inúmeras vezes. E uma vez eu perguntei para o Senhor: Senhor, mas por que eu passo por tanta provação? Meu Deus, só que eu tinha uma palavra do Senhor, que eu tinha que manter firme no propósito, que eu tinha que estar constante. Sabe, diante daquela situação, se eu olhasse para trás, eu ia simplesmente parar e falar: vou voltar para trás, eu vou voltar para a minha terra. Mas não, eu continuei constante e sabendo onde eu queria chegar. Amém? Nós temos que saber onde nós queremos chegar em Deus. Onde nós queremos chegar, sabe, profissionalmente. Nós temos que saber onde nós queremos chegar. E não é qualquer coisa, irmãos, que tem que nos parar ou nos trazer,
sabe, medo. Mas a gente tem que manter essa constância. Amém? Lá em 1 Coríntios 15, 58, por favor. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Nós temos que manter constante. E principalmente, irmãos, quando se fala da obra do Senhor. Sabe, não é porque está dando errado que a gente tem que parar, não. A gente tem que prosseguir, ir para frente, insistir, sabe, pagar um preço. Existem inúmeras pessoas lá fora que estão carecendo de nós pagarmos esse preço pela vida delas. E sabe, e nada que nós fazemos aqui é em vão. Nada é em vão, nós temos que manter firme. Sabe, como eu falei, o Senhor está voltando. E diante dele, nós iremos prestar uma conta. E com isso nós temos que servir a Ele com muito zelo, com muita paixão, com muita intensidade. Amém? Então, só para recapitular. Como saber se tenho servido a Deus de qualquer jeito? Primeira coisa, quando eu não priorizo a Deus. E quando eu não priorizo as coisas dEle. Segunda coisa, quando eu não valorizo a presença. Eu quero ouvir vocês. Quando eu não valorizo a presença? Amém. E a terceira coisa, quando não somos constantes. Nós temos que ser, irmão, constante na presença do Senhor. Nós não podemos servir a Deus como de qualquer jeito. Sabe, se você está aqui nessa noite e às vezes precisando de escolher entre a presença de Deus ou algo espiritual e algo natural, eu te digo, opta pelo lado espiritual. Porque, irmãos, nós estamos fazendo as coisas para a eternidade. E essas coisas aqui do mundo é passageira. Amém? Eu vou falar aqui agora. Descubra como viver sua única chance de vida para satisfazer o coração do Pai. Você que nessa noite quer satisfazer o coração do Pai? Talvez é a sua única chance nessa noite. Talvez você está aqui, passou aqui por essa porta, está aqui sentado. Quem nos garante, talvez até eu mesmo que estou aqui, talvez essa seja a única chance, a última chance. E hoje nós iremos aprender juntos aqui como viver, né, para agradar o Senhor, para satisfazer o coração do Pai. Eu acredito que o Senhor, Ele é como se fosse um pai natural. Né? Como nós temos nossos pais naturais, a gente sabe o que a gente faz para agradá-los, não é mesmo? A gente sabe o que ele gosta de comer. A gente sabe qual é a cor preferida do pai. Se você não sabe, eu convido você a ter mais intimidade com o seu pai. Mas isso é uma coisa natural que nós sabemos. Eu sei o que meu pai gosta de comer. E aqui nessa noite nós iremos aprender e saber como fazer para agradar o coração do Pai. Amém? Primeira coisa, irmãos, a gente entregando a Ele totalmente. Como eu falei, priorizando a Ele. Sabe, olhando para Ele como se não houvesse o amanhã. Sabe, muitas vezes o que faz a gente servir a Deus relaxadamente, ou mais ou menos, é porque a gente pensa que tem um amanhã. Mas nós temos que priorizar a Ele. E temos que entender que talvez amanhã, o amanhã não vai acontecer, não vai ter. A gente tem que servir a Deus como se não houvesse o amanhã. E o Senhor traz esse alerta para nós nessa noite.
E o Senhor também traz alerta de nós valorizarmos essa presença. Sabe, de nós sermos constantes, de nós sermos intenso. Quando eu falo de intensidade, irmãos, é você extravagar mesmo na presença de Deus. Sabe o que é extravagar na presença de Deus? É porque quando das vezes, com as coisas naturais, a gente dá o nosso tudo, a gente levanta cedo e faz acontecer. E aí quando as coisas naturais, espirituais, a gente simplesmente recua. Sabe? É noite de nós levantarmos. Nós não podemos servir o Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos simplesmente fingir ou falar que nós servimos um Deus. Nós temos, onde nós passarmos, nós temos que ser tochas vivas. E um dia eu estava perguntando, porque para quem todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, as pessoas falando, o Brasil vai experimentar de um grande avivamento. Alguém já ouviu isso? E um dia eu perguntei, Senhor, quando vai chegar esse grande avivamento aqui no Brasil? E o Senhor ministrou no meu coração. É quando todos me valorizar a minha presença. Sabe, avivamento, gente, é a glória de Deus, é você ansiar pela glória de Deus. Sabe, é você não viver mais ou menos, é você no momento do louvor, no momento da sua intimidade com o Senhor, é você, sabe, de fato se entregar a Ele totalmente, não mais ou menos, mas totalmente. O Senhor, Ele quer, gente, que nós aqui em Águas Lindas experimentamos sim de um grande avivamento. Mas para isso acontecer, nós precisamos valorizar Ele, valorizar a presença dEle, valorizar a glória dEle. Sabe, o Senhor, Ele nos escolheu. Dentro de tantas pessoas, você está aqui hoje, numa quarta-feira, ouvindo essa palavra. E eu acredito que não é por acaso, irmão. Não é por acaso. Tem um propósito. Sabe, que nós venhamos sair aqui nessa noite entendendo qual é o real propósito do Senhor para nossas vidas. Esse avivamento pode começar aqui em Águas Lindas, você crê? Pode começar e sair daqui da igreja Novo Tempo. Você crê? Sabe? E o Senhor, Ele tem procurado pessoas que buscam, pessoas intensas, pessoas que estão com a tocha viva. Sabe? Para Ele usar como nunca. O Senhor, Ele quer, irmãos, há um grito de urgência nessa noite. Porque o Senhor, Ele quer encontrar verdadeiros adoradores. Verdadeiros homens e mulheres de Deus. Sabe, homens que se encontram, mulheres que se encontram constante diante da presença do Senhor. O Senhor, Ele quer sim trazer algo novo para nossas vidas. O Senhor, Ele quer trazer uma revolução, irmãos. Sabe, o Senhor quer trazer uma revolução nessa cidade, como igreja, como profissional. Sabe, muitas das vezes a gente só abre a boca para amaldiçoar Águas Lindas. Mas eu quero te chamar nessa noite a nós profetizarmos sobre esse lugar, sobre Águas Lindas. Você que está me ouvindo nessa noite, eu creio que o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar você para você ser o diferencial nesse lugar. O Senhor vai usar você. Sabe, através da sua vida, Águas Lindas vai experimentar de um grande avivamento. Sabe, irmãos, como o Senhor está voltando, é tempo de nós buscarmos e viver esse avivamento em nossas vidas. Amém? E o Senhor, Ele quer falar com pessoas aqui específicas nessa noite. Amém, Jesus. O Senhor, irmãos, Ele quer trazer essa alerta nessa noite, esse despertamento. É como eu falei para você,
Não é coincidência. O pastor me chamou para ministrar. E quando ele me fez o convite, todas as palavras, até chegar a mim, foi a mesma palavra, basicamente. Uma palavra de despertamento, uma palavra de nós não sermos mornos, mas nós sermos quentes na presença do Senhor. Nós não sermos mais ou menos, mas nós sermos tudo. Porque é tudo por Ele, tudo para Ele, irmãos. Não é sobre nós. Sabe? É como o Danilo falou. O Senhor escolhe os improváveis, sim. Talvez você está me olhando dessa noite falando, será que é comigo? É com você, sim. O Senhor vai usar você. É nesse tempo. É agora, não é amanhã. É agora. Só que para isso, irmãos, nós precisamos ter um coração voltado totalmente a Ele. Nós não podemos retroceder. Nós temos que saber onde nós queremos chegar nele. É tempo de nós entrarmos para o nosso quarto, fechar a porta e passar horas em intimidade. Sabe, é tempo de você liberar palavras de profetiza, palavra de profecia sobre a vida de seus vizinhos, sobre essa cidade, amém? Esse é o tempo oportuno. Não é amanhã, é agora. E eu gostaria que você, nessa noite, tivesse uma postura diante do Senhor diferente. Que você tivesse a mesma postura que aquelas pessoas lá nos Estados Unidos. Senhor, se o Senhor não vir até mim, eu vou até o Senhor. Mas eu não vou sair daqui sem a Tua presença. Nós temos que ter esse coração, irmãos. A gente tem que ter esse coração, porque o Senhor, Ele está aí, Ele está voltando. A gente tem visto aí tantas coisas acontecendo. Isso são sinais. Sabe, nós temos que se preocupar sim. Como que nós temos servido a Ele? Como nós temos servido a Deus? Amém?